Olá, eu estava esses dias lendo algumas parábolas de Jesus e me veio o seguinte questionamento. Por que será que Jesus falava tanto através de parábolas? Será que as suas mensagens eram tão difíceis assim de entender? Então, em cima disso, resolvi fazer esse vídeo de hoje para a gente bater um papo e tirar tantas minhas dúvidas quanto a sua a respeito das parábolas de Jesus. Vamos lá? Primeiro a gente precisa entender que as parábolas de Jesus não são apenas histórias bonitas. Mas antes da gente falar das parábolas de Jesus, que inclusive eu vou começar uma série aqui nesse canal sobre isso, nós precisamos entender por que Jesus utilizava esse método e qual era de fato a sua intenção. Tá, mas o que é uma parábola? Antes da gente entender por que Jesus falava através dela, nós precisamos diferenciar o que é uma parábola, uma metáfora, de uma história, por exemplo. Diferente de uma metáfora ou uma analogia qualquer, a parábola é uma história construída para transmitir uma verdade espiritual de maneira clara e profunda. Ela usa elementos comuns do dia a dia para ilustrar conceitos espirituais que de outra forma seria difícil de compreender. É importante a gente distinguir uma parábola de uma história real. A parábola, ela explica as verdades de uma maneira figurativa, enquanto a história, ela conta um fato real que realmente aconteceu. Embora ambas sejam contadas de maneira narrativa, as parábolas não são ficção, no sentido de serem irreais, mas sim construção pedagógica destinada a ensinar lições valiosas. Então aqui nós deixamos claro o que é uma parábola do que é uma história. Quando a pessoa conta uma história, ela está narrando algo que já aconteceu. Às vezes nós, temos o conceito de que parábola é uma simples metáfora ou uma analogia. Só que uma metáfora é muitas vezes utilizada para coisas do dia a dia, Então é importante a gente alinhar que uma parábola não é uma história real, não é uma metáfora ou uma simples analogia. O que difere uma parábola desses três é que a parábola sempre vai trazer como um conceito principal algo espiritual. Bom, já que definimos o que é parábola, vamos agora a alguns fatos. Se reconhece nos evangelhos cerca de 40 parábolas. Esse número vai depender muito até do tipo de classificação. Algumas parábolas são mais longas, outras são mais curtas, cabendo até em um único versículo. No Evangelho de Mateus contém cerca de 23 parábolas. No Evangelho de Marcos contém 9, embora alguns autores ou estudiosos considerem apenas 6. Já no Evangelho de Lucas nós encontramos 28 parábolas, inclusive algumas exclusivas, como o filho pródigo. E já no Evangelho de João nós não encontramos nenhuma parábola. Apenas encontramos metáfora e algumas figuras de linguagens. Vale destacar que Mateus, quando vai contar as parábolas, ele conta de forma mais clara e objetiva. Já Lucas, ele traz um pouco mais de elementos, um pouco mais de detalhes na história. É como se Mateus contasse em preto e branco e Lucas trouxesse a versão colorida. Não quer dizer que é melhor que o outro, são apenas formas narrativas mesmo de trazer. Bom, a parábola mais famosa é a parábola do filho pródigo. Acredito que muita gente conhece, até quem não é cristão, até quem nunca leu a Bíblia ou teve contato com os evangelhos. Já a parábola mais extensa, mais longa, é a parábola do bom samaritano. Temos ainda uma menor parábola, é a parábola do fermento, onde ela contém apenas em um único versículo. A parábola que mais repete o tema do reino de Deus é a parábola do semeador, que você vai encontrar ali em Mateus, Marcos e Lucas. Em geral, o tema central das parábolas vai falar sobre o reino de Deus, sobre a graça, sobre a misericórdia e o juízo final. Agora vamos falar sobre o poder das parábolas. E bom, se você chegou até aqui e ainda não me conhece, meu nome é Samantha Bauer, uma pessoa que encontrou Jesus e foi encontrada por ele e que está aqui para trazer um pouquinho mais da sua mensagem através desse canal e desse vídeo. Então, se você puder já compartilhar com outra pessoa, já curtir e se inscrever, eu já te agradeço. Uma coisa que nós temos que concordar é que Jesus era um mestre em contar histórias. Não havia verdade tão familiar, nem doutrina tão complexa, que ele não pudesse aprofundar e iluminar de uma forma simples. Muitos acreditam que Jesus utilizava parábolas apenas com um único motivo: tornar seus conhecimentos mais fáceis e agradáveis, já que ele empregava elementos simples e familiares. De fato, as parábolas mostram como até mesmo as ilustrações mais singelas podem carregar verdades sublimes. Porém, curiosamente, quando o próprio Jesus explicou por que falava por parábolas, sua resposta foi quase o oposto do que muitos podiam esperar. Os discípulos se aproximaram e perguntaram: Mestre, por que você fala ao povo por meio de parábolas? E ele respondeu:
a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, aqui fica claro que o único motivo que Jesus fala por parábolas não era apenas para ficar mais fácil, é sim porque tinha um mistério oculto através dessas parábolas, dessas mensagens. Vou trazer aqui agora 5 pontos do porquê Jesus utilizava as parábolas. Você vê que não é algo simples, não tem apenas um único motivo. Vale lembrar que tudo que Jesus fazia era intencional, tanto para transmitir a mensagem do reino de Deus, tanto para que ele pudesse ser entendido para o povo daquela época. Ponto número 1. Ilustrar verdades espirituais. Jesus usava parábolas para tornar mensagens complexas mais compreensíveis. Ele falava para um público diversificado, que incluía pescadores, agricultores, comerciantes, e utilizando elementos do seu cotidiano, do seu dia a dia, ele fazia com que a mensagem fosse mais acessível. Ponto número 2. Estimular a reflexão. As parábolas não entregavam as mensagens de forma direta. Elas desafiavam o ouvinte a pensar, a refletir e a buscar a verdade. Essa abordagem fazia com que os ensinamentos fossem absorvidos com mais profundidade. 3. Separar os que desejavam aprender daqueles que não queriam saber da verdade. Esse é o ponto que trata no versículo anterior que nós falamos agora sobre quando ele foi indagado pelos seus discípulos. Ou seja, as parábolas revelam a verdade para aqueles que estão espiritualmente abertos, mas ao mesmo tempo ocultam a verdade daqueles que têm um coração endurecido. Como eu falei, tudo no ministério de Jesus sempre foi intencional. Motivo 4. Proteger a sua mensagem contra os inimigos. Jesus enfrentava a forte oposição dos líderes religiosos da época. Se ele falasse de maneira muito direta, poderia ser acusado rapidamente. Mas ao contar histórias, ele conseguia transmitir suas mensagens sem dar razões diretas para sua condenação. Motivo número 5, conduzir a ação. As parábolas não eram apenas histórias instrutivas, mas também desafios espirituais. Cada ouvinte precisava decidir o que faria com a verdade apresentada. O que nós podemos concluir é que as parábolas revelam a sabedoria de Deus e os mistérios ocultos desde os tempos eternos, antes do princípio das eras, a qual ele preordenou para a nossa glória. As parábolas são simples por propósito, assim como as lições que elas ensinam. O simbolismo nas parábolas de Jesus raramente contém muitas camadas ou significado multidimensionais. Um ponto importante de se observar é que as parábolas de Jesus nunca trouxeram seres mitológicos ou fantásticos. Todas elas são realistas e plausíveis, baseadas no cotidiano da época. Mas o mais importante em uma parábola é a sua mensagem central. É importante aqui a gente corrigir um equívoco comum. Nem sempre o nosso Senhor falou através de parábolas. Grande parte do Sermão da Montanha é, na verdade, um exemplo de exortação direta, de uma mensagem direta ao seu público. Embora Jesus encerre o Sermão da Montanha com uma breve parábola, a essência de sua mensagem, desde as bem-aventuranças, é transmitida por meio de afirmações diretas, mandamentos, argumentos, polêmicas, exortações e advertências. No último ano do seu ministério público que houve essa mudança na sua forma de falar, onde foi incluindo cada vez mais parábolas nos seus ensinamentos e ao falar para as multidões. Um bispo anglicano do século XIX, Richard Trench, acho que é assim que fala o nome dele, ele escreveu uma obra sobre notas sobre a parábola de Jesus, que é uma das obras mais lidas a respeito, que diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Se o nosso Senhor tivesse falado da verdade espiritual nua e crua, muitas de suas palavras, em parte devido à falta de interesse por parte dos seus ouvintes, em parte devido à falta de compreensão, teriam desaparecido de seus corações e de suas memórias, sem deixar qualquer traço. Mas, por ter sido compartilhada com eles na forma de alguma imagem vívida, de alguma sentença sucinta e aparentemente paradoxal, ou de alguma narrativa breve, mas interessante, ela chamou atenção, incentivou curiosidade e encontrou, mesmo que a verdade não fosse entendida de imediato, com a ajuda da ilustração usada, uma entrada para a mente
e as palavras assim se fixaram em sua memória e permaneceram ali. Eu achei muito interessante esse texto. Eu encontrei ele no livro As Parábolas de Jesus, e ele deixa bem claro isso, né? Porque o fato da gente ter absorvido a mensagem até hoje, está sendo replicada até hoje, é justamente por causa desse estilo literário, por causa dessa figura mesmo de linguagem que entra na nossa mente e a gente consegue ter essa representatividade. Talvez se ele não tivesse utilizado esse recurso, grande parte da sua mensagem teria perdido. Bom, mas o mais importante aqui, e a mensagem que eu quero trazer nesse vídeo, não é só sobre o conceito de parábolas ou por que Jesus as utilizava, mas para que nós, ouvintes, tenhamos o coração aberto para essas parábolas. Que sejamos fiéis, dispostos a ouvir, e não como céticos, com corações endurecidos para a verdade. E eu encerro aqui com uma citação de Charles Spurgeon. Jesus foi o palestrante mais claro, mais direto e franco de todos. Ele sabia o que queria dizer e também queria que seus ouvintes soubessem. Uma criança consegue entender suas parábolas. Há nelas verdades ocultas que são um mistério até mesmo para os discípulos instruídos de Cristo. Mas Cristo nunca confundiu seus ouvintes. É isso. Nos próximos vídeos vamos falar mais a fundo sobre as parábolas de Jesus. Tchau, tchau. Até breve.